Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveita já para curtir o vídeo, aproveita para deixar o teu comentário. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, com os teus familiares, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e abençoar a vida daquele que você compartilhar com ele. Amém? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o Senhor como nosso pastor. E para conversarmos a respeito disso, tem um salmo que eu tenho refletido muito nele, dia após dia. Eu tenho parado para refletir nele, que é o Salmo 23. Um salmo conhecido, um salmo bem decorado até por outras pessoas. Acho que na maioria das pessoas tem esse salmo aberto na sua casa. Mas o que nós precisamos entender desse salmo, antes disso, gostaria de ler com você. Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo, ele é interessante porque ele é um salmo de Davi. E Davi foi um pastor. Davi foi um pastor de ovelhas. Então Davi entendia das responsabilidades, das características, das atribuições de um pastor. Então Davi, ele coloca essas atribuições no Senhor. Por isso que ele diz que o Senhor é o seu pastor. Porque Davi, entendendo da missão de um pastor, do cuidado de um pastor, Davi olha para o Senhor como pastor da sua vida. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E o que nós precisamos entender, se queremos viver a vontade de Deus, se queremos viver da provisão de Deus, se queremos viver na dependência de Deus, nós precisamos nos colocar debaixo do pastorio do Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como pastor das nossas vidas. E o pastor, ele tem a atribuição, uma das atribuições de um pastor é dar a direção correta. E se nós olharmos para o Senhor como nosso pastor, abrirmos o nosso coração para que Ele possa nos dar a direção correta, para que Ele possa nos fazer caminhar pelo caminho correto, nós precisamos estar nessa dependência. Nós precisamos colocar Ele como pastor. Nós precisamos confiar nele como nosso pastor. Porque Davi fala que se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ainda que eu ande por vale da sombra da morte, ainda que os meus inimigos me rodeiem, ainda que tudo aquilo que acontece conosco de ruim, ainda assim o nosso pastor não vai permitir que nada nos falte. Mas é necessário entender que para que nada nos falte, nós precisamos nos alinhar com esse pastor. Nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade desse pastor que é o Senhor. E mais do que isso, nós precisamos confiar. Confiar no que Ele fala ao nosso respeito, confiar no que Ele tem para as nossas vidas, confiar na direção que Ele dá, no conselho que Ele dá. Confiar e obedecer. Uma ovelha, ela obedece o seu pastor. Uma ovelha, ela é obediente. Toda ovelha que tenta se desgarrar do rebanho, o pastor usa o cajado para trazer de volta. Por isso que Davi, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o teu ensinamento, as tuas ordenanças,
a tua palavra, elas me consolam. E nós precisamos entender isso. O Senhor, como pastor das nossas vidas, nós vamos encontrar momentos de ensino, de correção, de alinhamento, para que nós estejamos debaixo desse pastoreio. E não tem como fugir disso. Se não queremos que nada nos falte, nós precisamos entender que o Senhor precisa ser o nosso pastor. E Davi aqui, quando ele fala que nada me falte, ele sempre traz isso para o presente. Em algumas versões vai falar de nada me faltará. Em outras versões vai dizer também de nada terei falta. Ou seja, Deus é eterno. Por isso que nada vai nos faltar no presente. Por mais que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, continuará sendo o mesmo. Mas Ele sempre vai estar na eternidade. E nós precisamos entender isso. Não importa o momento que nós estejamos vivendo, não importa a situação, não importa qual seja a sua luta ou a tua dificuldade. Eu quero te falar em nome de Jesus, se você colocar o Senhor como pastor da tua vida, nada vai te faltar. Ainda que você ande por vale de sombra da morte, não precisa temer mal algum. Porque tu, ele diz, tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Ou seja, ainda no meio desse cenário de vale da sombra da morte, ainda assim a palavra do Senhor vai nos conduzir para pastos verdejantes. Ainda assim nada vai nos faltar, porque Ele, o Senhor, garantiu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então tudo que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Eu não sei o que você vive hoje, mas eu quero te falar que se o Senhor for o teu pastor, você vai viver o versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vírgula. Aí Davi diz outra coisa extraordinária. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O que me chama a atenção na vida de Davi é que Davi sempre chama a responsabilidade para ele. Davi, no início, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nós precisamos ter esse entendimento de que o Senhor é o nosso, é o meu. Eu tenho esse entendimento de que o Senhor é o meu pastor. Você tem? Essa resposta ela precisa estar bem definida na nossa vida. Nós precisamos ter a clareza dessa resposta. Porque o que vem em seguida disso depende da resposta que nós temos. O Senhor é o teu pastor? O Senhor tem sido o pastor da tua vida? Se não tem sido até agora, eu te digo, vale a pena colocar Ele como pastor da tua vida. Porque eu te garanto, baseado na palavra, nada vai te faltar. Toda provisão, toda necessidade, tudo aquilo que nos é necessário, o Senhor vai prover na minha e na tua vida, se colocarmos Ele como pastor das nossas vidas. Então entenda isso hoje. O Senhor precisa ser o seu pastor. Porque somente aí nada vai nos faltar. Amém? Eu gostaria de te convidar agora a orar. E eu gostaria de fazer uma oração diferente. Eu gostaria de te convidar a orar a palavra. Vamos orar o Salmo 23. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos apresentar o Salmo 23, Senhor, como a nossa oração desse dia, desse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber essa oração. Porque estamos fazendo, Senhor, menção da Tua palavra. E a Tua palavra não falha. Então, conforme a Tua palavra que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e eu te espero aqui para o próximo vídeo, em nome de Jesus.